Que a graça e a paz do Senhor Deus repouse sobre todos vocês. Amém? Graça e paz, abençoados. O exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem, irmãos. Que a paz reine. Quem são os anjos que o Senhor enviará? Quem são os anjos que o Senhor enviará? Aqui no quadro eu já deixei algumas passagens bíblicas já para adiantar, para que os vídeos não vão ficar muito compridos, amém? Então vamos lá. O texto central, certo, do exército do reino dos céus, profeticamente, que são os anjos do Senhor, amém? Quem são os anjos do Senhor? É o exército do reino dos céus, amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 13, verso 41 e 42 está escrito: Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Iniquidade é transgressão da lei. A lei diz A, eles ensinam B. Jesus ratificou a lei, ele veio para cumprir. Mateus 5, 17 ao 20, que ele diz: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei e eles cometem iniquidade pregando outra coisa, certo? Verso 42, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Fornalha de fogo, irmãos, quero já deixar aqui claro, Mateus 13, 41 e 42, que é o cumprimento da profecia que nós estamos vendo hoje. Deuteronômio 4, 20 e 1 Reis 8, 51, que diz lá, Deuteronômio 4, 20, que diz que o Senhor vos tomou e tirou da fornalha de ferro da terra do Egito, né? Então você vê que a terra do Egito é tido como uma fornalha de ferro. O que significa? Total sofrimento. É aquele lugar fechado onde não se pode sair, que só tem sofrimento. Fornalha de fogo é nesse âmbito também, entendeu? Não é um inferno, não é uma fornalha que vai catar o ser humano e jogar ali para derreter, igual Cedraque, Mesaque e Abednego. Não é isso aí não, certo? Significa o seguinte, para vocês entenderem melhor. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Pronto. Aqui já é bem complexo esse texto para alguns, certo? Porque vão segundo o curso desse mundo, então eu vou dar uma lapidada rápida aqui. Em outros vídeos a gente vai explicando aos poucos, certo? Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Então aqui, onde que o Filho do Homem vai estar nesse momento? Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é Jesus. Ele vai mandar. E como? De que forma? Ele vai continuar o culto ao lado da destra de Deus. Amém? E ele vai enviar os seus anjos. Amém? E quem são os anjos? Então olha só. Malaquias 3:1 é uma profecia que diz que o Senhor enviará o seu anjo que preparará o caminho. Certo? Vamos lá ler rapidinho? Então vamos lá. Malaquias 3:1. Certo? Vocês anotem tudo aí, depois vocês estudam, certo? Vocês aí mais tranquilo. Amém? Então vamos lá. Malaquias 3:1 está escrito: Eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto. Então presta atenção, Malaquias 3:1 diz que eis que envio o meu anjo que preparará o caminho de mim. Olha Mateus 11 agora. Mateus 11:10. O que diz Jesus? Mateus 11:10 está escrito: Porque é este de quem está escrito: Eis que envio diante da tua face, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará o caminho que preparará diante de ti o teu caminho. Quem que é esse anjo? Jesus está falando de João Batista. João Batista é o cumprimento da profecia de Malaquias 3:1, amém? E o anjo do concerto é o Messias. Até aqui tranquilo? Então presta bem atenção. Mateus capítulo 13, verso 41, esses anjos de Mateus 13, 41, é o exército do reino dos céus. Amém? Qual a prova? Meu nome é Miguel, para quem não me conhece. E qual a prova, irmão Miguel? Que o exército do reino dos céus é esse anjo.
são esses anjos? Gradativamente vocês vão ver a prova. A prova vai ser de graça em graça, aos poucos, entendeu? O interessante é que, olha, a profecia diz: mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo e comete iniquidade. O que significa isso? Toda o reino de Deus, a igreja de Deus em Cristo, tudo que comete iniquidade de dentro da igreja vai ser tirado fora. E como que vai ser isso? Deixa o tempo rolar. Deixa o tempo rolar. O que vai acontecer com essas pessoas que forem os iníquos? Ali haverá pranto e ranger de dente. Então presta bem atenção, oficiais do exército do reino dos céus, o que vocês devem pregar ao mundo. Amém? O que vocês têm que ter na consciência, presta bem atenção. Antigo culto no céu, Apocalipse 4. Novo culto no céu, Apocalipse 5, verso 13, para resumir. Mas leiam capítulo 4, capítulo 5 inteiro, depois eu dou uma explicação aí mais profunda nesse texto aí para vocês entenderem. Só que o foco central dessa mensagem já foi respondido, certo? Quem são os anjos que Deus, o Senhor Jesus, enviará, que vai limpar a igreja? Vamos colocar assim, quem são? É o exército do reino dos céus. Acessa lá nossa página no Facebook lá e acompanha aí, né, o que a gente está podendo colocar aí, certo? Por enquanto. Então presta bem atenção no texto que eu quero dizer para vocês, certo? O que é uma iniquidade? O que é uma iniquidade? Certo? Então vamos lá. O que é uma iniquidade? 1 João capítulo 3, verso 4 diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é a transgressão da lei. O que significa isso? A lei diz A, você prega B. Jesus disse A, você prega B. É transgredir a lei, transgredir o que Jesus falou, transgredir as leis de Deus. A lei fala A, você ensina B. Então vamos lá para vocês entenderem uma parte a respeito do que é o caráter do exército do reino dos céus. Amém? Então vamos lá. Antigo culto no céu, Apocalipse 4. Vocês vão ler lá. Que João viu e estava um assentado no trono. E aí vocês vão ler lá tudo. No Apocalipse 4, verso 8, vocês vão ver que os animais davam glória, né? Falava: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Um só. Quando entra no capítulo 5, vira um novo culto no céu. Vira um novo culto no céu. Aí vocês vão ver lá. Apocalipse 5:13. Vamos lá. 5:13. Prestem bem atenção. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que nele há dizer: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas louvor, honra, glória e poder para todo sempre. O que é dar louvor, dar graças, dar glória, dar poder? O que é isso? É um culto ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, não culto à Trindade, Deus Trindade. Agora vamos finalizar esse vídeo aqui para os irmãos entenderem. Olha só. 1 João capítulo 2, verso 22 ao 25 está escrito: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ó, o mentiroso, que é segundo a operação do erro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 a 11, é o mentiroso, a operação do erro, certo? Ele nega que Jesus é o Cristo e também, ó, a continuação, é o anticristo, esse mesmo nega o Pai e o Filho. Então tem uns que negam que Jesus é o Cristo, é o Messias, certo?
E como que é negar que Jesus é o Messias? De uma forma sutil, segundo a eficácia de Satanás. Falar que ele é o segundo da Trindade, sendo que ele disse que ele é o primeiro. O princípio da criação de Deus, Apocalipse 3,14. Ele não é o segundo da Trindade. Olha para você ver como que essa Trindade é uma falsa, uma fábula, um mito. A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O primeiro é o Pai, o segundo o Filho e o terceiro é o Espírito Santo. Dentro da ideologia da Trindade, Jesus é o segundo. Dentro da Bíblia, isso ele não existe. Agora, se os três são Deus, então vamos fazer diferente. Vamos pôr Deus em terceiro, Jesus em primeiro e o Espírito Santo em segundo. Vocês conseguem pregar isso na igreja de vocês, que pregam a Trindade? Vocês falam, o primeiro é Jesus, porque está na Bíblia. O segundo é o Espírito Santo e o terceiro é Deus. Vocês põem Deus lá embaixo? Vocês conseguem fazer isso? Não dá. Por quê? Porque é mentira. Se fosse três pessoas no mesmo escalão, digamos assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um, são três pessoas, mas é tudo Deus, então todos são o mesmo igual, todos têm o mesmo poder, o mesmo tamanho. Então a gente pode pôr Deus embaixo, Jesus em cima e o Espírito Santo no meio. E pode pôr o Espírito Santo em cima, Jesus no meio e Deus embaixo, né? Pode fazer essa Babilônia, que é o que vocês pregam, né? Só que isso não é verdade, isso é a operação do erro. Amém? Então vamos lá. Apocalipse 5,13. Só presta culto ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, porque foi digno de receber honra, ação de graças, glória, poder. Amém? Olha só. 1 João capítulo 2, verso 22. Acabamos de ler. Verso 23. Qualquer que nega o filho, também não tem o pai. E aquele que confessa o filho, também tem o pai. Agora preste atenção. Aqui é o foco central do estudo. Portanto, que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Que princípio? Jesus é o princípio. Jesus é o princípio. Apocalipse 3,14 ele fala, eu sou o princípio da criação de Deus. Ele é o princípio. Então o que ouviste desde o princípio, preste atenção. Marcos capítulo 12, verso 28, nós vamos chegar lá. Olha só, verso 24, 1 João capítulo 2, verso 24. Portanto, o que ouviste desde o princípio, permaneça em vós. Se, é uma condição, se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Duas pessoas, o Pai e o Filho. Ninguém vai permanecer na Trindade se você ouviu o que foi ensinado desde o princípio. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Eclesiastes 3,15. O que é presente já foi. O que vai ser futuro também já foi. E Deus pede conta do que passou. Não do presente nem do futuro, e sim do passado. Presta atenção, abençoados. 1 João capítulo 2, verso 22 ao 25, foi escrito, provavelmente, na média, no ano 85 a 90 depois de Cristo. Quando o apóstolo João fala, se vocês, olha só, verso 24, 1 João capítulo 2, verso 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Quando ele fala o que desde o princípio, que princípio? O princípio, ele está colocando tanto Jesus como um princípio um pouco mais profundo, um pouco mais atrás de Jesus. Olha só, o que desde o princípio ouviste. Ó, presta atenção que isso aqui, ó, é essa ligação que vocês têm que fazer, ó. Eu vou explicar já. Olha só. Ó. O que desde o princípio ouviste. Marcos capítulo 12, verso 28 ao 30. O que Jesus disse? É o cumprimento. Ó, presta atenção. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Em Marcos capítulo 4, verso 1 a 11, é a guerra entre Jesus e Satanás, um debate no deserto. Jesus venceu o diabo pregando Deuteronômio para ele, Devarim. Nas 3 vezes em que Jesus foi afrontado, Jesus pregou Deuteronômio. E Satanás primeiro mandou transformar pedra em pão, depois mandou pular
do cenáculo e depois ofereceu dinheiro em troca de adoração. Jesus pregou Devarim, 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 ou Deuteronômio, 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 ou no outro âmbito, Torá, Torá e Torá. Amém? Pregou a Torá, o povo treme. Amém? Então preste atenção. Marcos capítulo 12, verso 28 ao 30. Eu não vou ler tudo para não alongar o vídeo, certo? Então, leiam lá, eu só vou resumir. Verso 29. E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único, ó. Único. Olha lá. Aqui, ó. Antigo culto no céu. É um só Deus. Olha aqui, ó. Deuteronômio 6, 4 e 5. Ó, o que é? O que Jesus pregava? Um só Deus. Já foi. No passado. Se vocês permanecerem no que foi ensinado desde o princípio, vocês vão permanecer no Pai e no Filho. Por quê? Porque é um novo culto nos céus, abençoados. Aqui, ó. É prestar culto a Deus e ao Cordeiro. Significa o que? É crer em um só Deus e em um só Senhor. Não é crer num Deus trindade. Sai fora. O exército do reino do céu não tem nada a ver com isso. Todas as igrejas do mundo que prega trindade já estão na placa como igrejas prostitutas, prostituídas, apóstatas. Todos os ministérios, qualquer um que prega, que carrega uma Bíblia e prega que Deus é uma trindade, na escala de serviço que a gente tem, primeiro a gente tem que anunciar ao mundo. Toda igreja que prega a trindade para o exército do reino dos céus é uma igreja prostituída. Amém? Vamos só concluir essa parte? Então, quando João fala assim, ó, se vocês permanecerem o que foi ensinado desde o princípio, o que Jesus ensinou? Que Deus é um. O que a lei diz? Que Deus é um. Então, se a gente permanecer, ó, em Jesus, se a gente permanecer em Jesus, quem não vai pregar? Que Deus é um. O que está sentado no trono e ao Cordeiro. Deus é um. Um só Deus e um só Senhor. Deus Trindade, sai fora. Amém? Então olha só, para concluir, verso 24 e 25 de 1 João, capítulo 2, verso 24 e 25, e estou finalizando por aqui. Espero que isso daí faça com que os irmãos reflitam. O exército do reino dos céus é os anjos que Deus enviou, somos nós mesmos, seres humanos, já estamos na terra. Minha missão é abrir a mente dos irmãos que são os anjos do Senhor, planeta Terra. Me desculpa se vocês não gostaram, mas nós já estamos em atividade. Amém? E nós também somos Mateus capítulo 25, verso 6, somos o clamor da meia-noite, somos os eleitos e fiéis, que vamos combater contra a besta e os reis da terra. É isso aí mesmo. Amém? Glória a Deus por isso, então. Olha lá, 1 João capítulo 2, verso 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permanece em vós. O que desde o princípio o quê? Primeiro, segundo e terceiro. Nós estamos lendo o terceiro. O que é o princípio? Vamos lá. 1 João capítulo 2, verso 22 ao 25 foi escrito por volta de 85 a 90. O que desde o princípio ele está falando? O que desde o princípio, ó, mais ou menos no ano 30, Jesus ensinava que Deus era um. E mais ou menos ali entre 1410 e 1480 foi escrito Deuteronômio, que Deus é um. Então o que desde o princípio, ó, volta para trás no tempo. Ó, João, ele está no ano 85 a 90 depois de Cristo. Ele está falando, volta para trás. Ó, o que é que ele estava explicando já tinha sido explicado. Se a gente permanecer no que foi ensinado da sã doutrina, nós permanecemos no Pai e no Filho. Significa o quê? Yeshua é o Mashiach. Jesus é o Cristo. Não é o segundo Deus. Amém, abençoados?
Então eu espero que esses vídeos sejam um alerta a todo mundo, seja você e sua família edificado, analisem tudo, retê o que for bom, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. Amém? Então quem são os anjos que Deus vai enviar? Somos nós mesmos. Minha missão é levantar o exército do reino dos céus e limpar a igreja de Deus em todo o planeta Terra. Essa é a missão do exército do reino dos céus. Amém? Meu nome é Miguel, para quem não me conhece, e tudo vai ser debatido e finalizado dentro dos templos, seja qual for. E um detalhe, todos os que são considerados, né, os líderes das igrejas prostitutas que não quiserem se converter, fiquem tranquilos. Nós somos Elias e vocês os profetas de Baal. Amém? Que ali haverá planta e ranger de dente. Amém? Então, fique tranquilo. Entenderam, irmãos? Nós não temos comunhão com a Trindade, certo? Olha lá. Vamos ler mais uma vez para finalizar. 1 João capítulo 2, verso 24. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. O que desde o princípio, o que está escrito na Torá, o que Jesus ratificou e o que João está explicando. Se a condição, se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também se permanecerei no Filho e no Pai. Ninguém vai permanecer na Trindade, porque isso não existe. E o verso 25. E esta é a vida eterna. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Olha para vocês verem. Aqui, ó. O que é a vida eterna? João 17:3. Tem um monte de versículo, mas tem que ser, né, resumido. E a vida eterna é essa: que reconheçam a Ti, Pai, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É isso que a gente tem que estar na mente, prestando o novo culto no céu. Quem presta culto à Trindade, prega Trindade, eles estão com o espírito do engano, a operação do erro. Leia lá 1 Reis, capítulo 22, verso 22. É o que está acontecendo na vida de todos esses pregadores. Ainda que a misericórdia de Deus se renove a cada manhã, mas é o espírito do erro, a operação do erro que está agindo na vida de todos esses que pregam a Trindade. Amém? Ainda que seja de inocente, ainda que seja de um coração sincero, que foi e aprendeu o que ele está pregando. Mas isso é a operação do erro. Quanto aos versos que falam de Trindade, isso uma outra hora a gente debate aí, porque tem que mostrar as coisas lá antigas e vai ver que nos textos mais antigos não existe texto que foi enxertado para defender o Deus Trindade. Amém? Então está respondido, abençoados. Quem são os anjos de Mateus capítulo 13, verso 41 e 42? Os anjos de Mateus capítulo 13, verso 41 e 42 é o exército do reino dos céus que está se levantando no Brasil. Amém? Quem puder nos ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Meu nome é Miguel e o exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem, irmãos. Graça e paz. Shalom Aleichem. Para quem não sabe, Shalom Aleichem significa que a paz reine. Graça e paz, abençoados. E a vida eterna é essa: que reconheçam ao Deus Pai como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Amém? Graça e paz.